Olá, paz do Senhor a todos. Vamos agora à lição 5, a obra salvífica de Cristo. Então temos 3 coisas a apresentar. Apresentar o significado do sacrifício de Cristo, explicar como se deu a nossa reconciliação com Deus e discutir a respeito da redenção eterna. Pronto. O significado do sacrifício de Cristo. Bom, quando Adão peca, ele traz sobre toda a humanidade a morte. Porque Deus assim diz que no dia que ele comer do fruto, certamente passaria a ser um ser mortal, morreria, porque ele era imortal, comia do fruto da árvore da vida. Todas as árvores do jardim ele comia, menos a da ciência do bem e do mal. Então, se Deus diz a ele, olha, no dia que comerdes morrerás, é porque ele não morria, o castigo seria para ele a morte. Então, assim foi. E Deus chega para a serpente, que ali é uma personificação de Satanás, e diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Daí já inicia-se a promessa da vinda do Messias sobre a nação de Israel. A inimizade dessa mulher, essa mulher aí possivelmente significa a nação de Israel. E o inimigo, o diabo, que tenta destruí-la. E da semente e da mulher, que seria a nação de Israel, sairia uma semente, que seria o Messias, que iria batalhar contra a semente da serpente. E seria vitoriosa. Em 2 vídeos atrás eu falo sobre essa guerra, o que é que ele quis dizer com esse pisará na cabeça e ferirá nos tempos de Moisés, quando o rei que perdia vinha se rastejando e até chegar aos pés do rei vencedor, o qual pisava a cabeça e feria o rei perdedor com os pés. Mas a pisada foi tão forte que feriu o calcanhar de quem pisou, que seria a semente da mulher. Bom, daí se inicia a promessa do Messias. É a primeira parte dessa promessa. Então, o que é que Jesus veio fazer? Ele veio através da morte dele, ele veio devolver ao homem a vida. Ou seja, voltarmos ao lugar de onde viemos. Ele veio nos trazer vida novamente. Então, para que a vinda dele fosse concluída, todas as profecias dele tiveram que se cumprir. E ele cumpriu todas. Todas as profecias foram cumpridas por ele. Então, vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 17. Olhe. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O que é abrogar? Em se tratando de leis, abrogar significa anular, abolir. Então, se você fala de uma lei, de um decreto naquela época, então o decreto só podia ser abrogado. Então Deus não vem abrogar, mas não é a lei, é o que a lei dizia sobre o Messias. Então você já leu Mateus 5, 27? Eu te convido agora para ler Lucas capítulo 24, 44. Eu vou lendo porque não vou esperar ninguém pegar, né? Você depois dá uma pausazinha no vídeo e vai acompanhando. E disse-lhe, são estas as palavras que você disse estando ainda convosco, que convinha que se... E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas
e nos salmos. Então Jesus não veio cumprir leis no sentido de obedecer, não. Ele veio cumprir o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam sobre ele. João 1,41, Filipe acha Natanael e diz a ele: havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então ele cita quem foi escrito por ele. Então, em Lucas 24 e 44, ele cita isso, que ele veio cumprir tudo o que a lei falava sobre ele. E assim foi. Por quê? Quando ele assumiu lá, Deus deu aquela promessa, ele assumiu o papel do segundo Adão. Deus criou o primeiro Adão, então o segundo Adão iria desfazer toda a obra de Satanás que foi feita e restituir e nos vivificar novamente em Cristo. Ou seja, recebermos novamente aquela vida que tínhamos antes. Porque, assim como todos morreram em Adão, leiam aí 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, por quê? Porque todos morreram em Adão, gente? Porque pelo pecado de um entrou em toda a humanidade. Então, 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso é o futuro, que acontecerá conosco. Todos nós seremos vivificados em Cristo. Então, Cristo veio e cumpriu tudo o que era para se cumprir ali naquele período que a lei falou sobre ele. Que ele seria descendente da tribo de Judá, em Gênesis 49, 10. Então nós vemos a confirmação disso em Lucas 3,33, que ele é descendente de Judá, que ele nasceria em Belém. Tem gente que nem conhece essa passagem, é Miqueias capítulo 5, versículo 1. Mas tu, Belém, Efrata, sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Então, quem? Jesus. Em Mateus 2 e 1, temo, pois, nascido em Belém de Judá, confirma tudo isso. Nascerá de uma donzela, de uma virgem, de uma moça dada em casamento. Isaías 7,14. Por isso o próprio Jesus dará o sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Deus conosco. Ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós, o próprio Deus. Haverá matança de inocentes em Belém. Então Jeremias 31 e 15, ele está profetizando isso aí. Pode ser através da profecia ser levado a Cristo. Então, eis que diz o Senhor: ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existem. E nós vemos o cumprimento disso em Mateus 2,16. Oséias 11,1. Israel era ainda criança e eu já o amava, e do Egito chamei meu filho. Então Jesus foi chamado do Egito, ele foi para lá do Egito, entendeu? Partiu para o Egito em Mateus 2,14. Será desprezado pelos judeus, Isaías 53,3. Então está cumprimentado. Então está cumprido. Entrará triunfalmente em Jerusalém montado no jumento, Zacarias 9,9. Nós vemos isso, João 12, versículo 13 ao 15. Nós encontramos a entrada triunfal dele. Será traído por um dos seus 12, olha, Salmo 40, versículo 10, até o próprio amigo que eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então Jesus chega e dá o pão a quem? A Judas, e diz: um de vós há de me trair. Compartilhou o pão com ele e se cumpriu. Será vendido por 30 moedas, Zacarias 11, versículo 12. O preço será devolvido, no versículo 13, ele fala sobre isso. O Senhor disse: lança esse dinheiro no tesouro, esta bela soma na qual estimaram os teus serviços. Tomei as 30 moedas de prata e lancei-as no tesouro da casa do Senhor. Tudo isso se cumpriu, Mateus 27, versículo 6 ao 7. Ele, julgado em silêncio, Isaías 53 e 7, foi maltratado, resignou-se, não abriu a sua boca. Então, Mateus 26, nós encontramos também: sofrerá pelos outros. Em verdade, Isaías 53, versículo 4 e 5. Ele tomará
Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou nossos sofrimentos, e por ali vai, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas, Isaías 53, 4, 5. Crucificado entre os malfeitores, Isaías 53 e 12. Suas mãos e pés serão perfurados. Gente, isso é muito importante. Salmo 21, 17. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Será escarnecido e desprezado. Salmo 21, versículo 6 ao 9. Beber vinagre. Salmo 68, 22. Puseram fel no meu alimento. Na minha sede deram-me vinagre para beber. Salmo 68 e 22, cumpre isso em 19 e 29 de João. Eles pediram, foi quando ele disse, olha, está consumado. Nenhum dos seus ossos será quebrado, Salmo 33, 21. Seu lado será transpassado, Zacarias 12, 10. Gente, e todo o Velho Testamento é assim. Até o sepultamento dele, em Isaías 53 e 9, foi o sepultamento na tumba de ricos. Até isso, ele ressuscitará, Salmo 15, 10. Porque vós não abandoneis minhas almas na habitação dos mortos, nem permitireis que o vosso santo conheça a corrupção. O corpo dele ressuscitou. Ascenderá ao céu, subindo nas alturas, levasse os cativos. Recebestes homens como tributos, aqueles que recusam habitar com o Senhor Deus. E ele foi levado às alturas. Lucas 29, versículos 50 e 51. Ele foi arrebatado ao céu. O mais importante disso, quando ele tomou o vinagre, disse, João 19, 30. E quando tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinou a cabeça, entregou o Espírito. Então, ele terminou a sua obra entregando o seu Espírito e cumpriu tudo. Ou seja, nós perdemos a terceira parte aqui que eu preciso explicar sobre a respeito da redenção eterna, é que nós perdemos nossa vida eterna. Deus criou Adão, que simboliza nós também, criou Adão perfeito, imortal, sem doença, sem maldade, tudo ali. Então o que é que aconteceu? Ele perdeu o seu direito. Então, só Adão, ele tinha o pleno livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Só Adão que teve 100% de livre-arbítrio. Nós temos a escolha, sim. Ninguém é forçado nem obrigado a seguir a Cristo. Nós temos a livre escolha. Mas o Espírito Santo de Deus é quem nos faz reconhecer que somos pecadores, e é Ele quem molda o nosso coração. Então, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então, aquela vida eterna, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Então, ele convence e nós aceitamos. Aquela vida eterna que nós tínhamos lá em Adão, no plano de Deus, que o primeiro plano de Deus não foi enviar Cristo. O plano foi criar um homem perfeito e imortal, e sem doenças e sem males. Esse foi o plano. Quando o homem cai, então Deus cria um outro plano que é para resgatar e fazer com que nós tenhamos novamente a redenção eterna através de Cristo. Então esse plano se deu na fundação do mundo, e foi na fundação do mundo que o Cordeiro foi morto. Mas o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo porque estava nos planos de Deus que isso acontecesse. Então, em Cristo e só em Cristo, nós temos a redenção eterna. Essa reconciliação com Deus só foi possível através de Cristo. Antes, o homem tinha que matar cordeiros para obter o perdão dos pecados. Não é porque Cristo morreu, que ele morreu por toda a humanidade, está todo mundo salvo, ninguém vai... Não é assim não, gente.
apenas eliminou o cordeiro do nosso sacrifício. E sacrifício esse dado apenas a judeus, porque não havia a graça antes de Cristo. Não existia graça. Nós, como judeus, nós como gentios, não tínhamos graça e nem participávamos da obra salvífica de Cristo. Cristo, ele não veio para nós. Ele veio só para o povo judeu. Vamos conferir isso, porque eu não gosto de falar apenas, tem que mostrar na Bíblia. Abre João 1 e o versículo 17, olha. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não podemos negar essa verdade aí, não. Essa verdade, ela não pode ser negada. Então, se você diz que a graça existia antes de Cristo, você está chamando esse texto aí de mentiroso. E não pode acontecer isso. Então, como é que a gente sabe que não tínhamos a graça e não participávamos da promessa de Cristo? Vamos ler isso aonde? Em Efésios, no capítulo 2. Deixa-me ver aqui qual é o versículo. Todos na lugar celestial. A partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, não tínhamos direito ao Messias. Separados da comunidade de Israel, não éramos filhos de Deus, porque não pertencíamos a Israel. E estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui acabou, gente. Finalizou tudo. Mas essa promessa feita no período lá do Éden, a qual Deus fez no Éden, não havia ainda separação. Então, por isso que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Por quê? Porque não havia judeu nem gentio. Era um único povo em Adão. Quando veio aquela torre, que ficou chamada Torre de Babel, foi que Deus separou as 12 nações, escolheu Abraão como sua nação e os outros seriam gentios. Então, dali foi feita a promessa para a única nação, não existia graça. Se alguém fosse pego em adultério, tinha que morrer. Quem, Êxodo 22, 18, a feiticeira deveria morrer, teria que morrer mesmo. E as outras nações, quando tirou ele do Egito, matou em Ai, matou todo mundo, matou todo mundo em Jerusalém. Eu estou falando disso nos outros vídeos, porque essa parte de soteriologia, ela abrange sempre, querendo falar ou não, temos sempre que estar citando essas mesmas coisas. Então, o significado do sacrifício de Cristo foi nos dar a oportunidade de voltar em Adão. E temos aquela vida de novo que nós tínhamos em Adão, através do sacrifício do Cordeiro, que nos livrou, primeiro do judeu e depois do grego, depois do gentio, depois dos outros povos, primeiro do judeu. Então, através do sacrifício de Cristo, porque Cristo representava tudo ali. O tabernáculo é Cristo, o candelabro é a luz do mundo, o pão da preposição, ele é o pão da vida, ele é a luz, ele é o cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é a arca da aliança, ele é a lei, ele é tudo. Então, o cordeiro que era morto, ele foi morto. Então, quando ele cumpriu tudo, a oficialização de tudo foi feita em um único gesto. Aquele véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então, não há mais necessidade de sacrifício de cordeiro, não há mais necessidade daquele santuário, daquele templo para o povo judeu, não há mais. Então, por quê? Porque toda essa parte foi cumprida em Cristo, e através da morte de Cristo alcançamos a redenção eterna lá no futuro, se formos fiéis a Ele e permanecermos em obediência e em amor a Deus e ao próximo. Convido a todos vocês
para lerem mais detalhes deste assunto na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos e fiquem na paz do Senhor.